Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Estamos aqui ainda com as lições do apóstolo Paulo para as nossas vidas e estamos também em Gálatas, capítulo de número 6, os versos de 9 e 10, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É importante lembrar que esse texto aqui, o capítulo 6 de Gálatas, o início dele aí, ele pode ser intitulado como o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. E também com o que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, plantio e colheita. Falamos disso no nosso encontro passado, né? E hoje vamos falar sobre essa questão de fazer o bem sempre. A ideia que nós temos aqui é de que Paulo está falando que aqueles que estão plantando boa semente, aqueles que estão caminhando com Cristo, aqueles que estão caminhando a caminhada cristã de maneira correta, né? E aqueles que estão praticando as boas obras bíblicas, não desanimem. Eles continuem fazendo isso. Continuem plantando a boa semente. Continuem preparando o solo para que essa semente produza cada vez mais, né? Essa é a ideia. Paulo ele estava tentando trazer ânimo àqueles que talvez estivessem plantando essa semente, mas não tivessem ainda vendo o fruto daquele plantio. Então Paulo vai dizer para eles: olha, não desanimem, continuem, sigam adiante, não cansem, não cessem de fazer o bem. E aqui é interessante, porque quantos de nós já em algum momento da vida não ficamos bravos, tristes, porque fizemos alguma coisa de legal para alguém e não fomos reconhecidos, ou às vezes demos muito da nossa força física e intelectual a um trabalho e não fora reconhecido da maneira que deveria, uma amizade que nós tenhamos nos esforçado muito para fazer com que essa amizade fosse uma verdadeira e grande amizade, mas que no final acabamos de certa maneira sendo traídos, né? Então quem nunca passou por um dissabor desse? Às vezes uma reviravolta dessa, uma situação dessa vem fazer-nos desanimar de seguirmos fazendo o bem. Mas Paulo não está aqui dizendo que devemos cansar de fazer o bem. Não desanimem de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. No tempo de quem? No tempo de Deus, nós vamos receber das mãos de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Mas há também aqui um ensino importante, né? Que às vezes nós queremos fazer muita coisa e no mundo todo não dá, não conseguimos fazer isso, né? A primeira parte do texto aqui, que está lá no verso de número 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Isso inclui o quê? Isso inclui a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, o nosso vizinho, os nossos amigos e os inimigos também, porque a palavra de Deus nos ensina que devemos amar os nossos inimigos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos dar com uma mão e a outra mão não precisa ficar sabendo disso. Então nós temos aí a obrigação, com base na palavra de Deus, de abençoar as pessoas em todos os lugares onde estivermos. Mas há a incapacidade nossa em fazer isso. De fato, nós gostaríamos às vezes de ajudar todos, mas não conseguimos. Então, a ideia aqui é que a gente consiga delimitar esse campo de atuação e ajudar a pelo menos uma parte daqueles que necessitam. Já ouvi pessoas dizendo: eu queria ajudar todo mundo, mas eu não consegui. Por conta disso, eu não ajudo ninguém. Olha, está errado. Nós precisamos fazer o bem o tempo todo, não nos cansar disso. Então, se você não consegue fazer para todo mundo, faça pelo menos para uma parte.
Paulo está dizendo isso, olha, a todos. Mas o final do texto, do verso 10, ele vai dizer, mas principalmente aos da família da fé. Aqui vem algo interessante, porque às vezes eu e você não conseguimos ajudar muita gente, mas às vezes no nosso convívio, na nossa igreja, há alguém necessitado e que nós podemos fazer o bem e ajudá-lo. E isso nem sempre é financeiro. Às vezes pode ser numa situação de crise emocional, às vezes numa situação de crise de relacionamentos, e nós podemos abençoar, nós podemos ajudar essas pessoas e podemos também ajudar às vezes financeiramente. Ver o nosso irmão passando por uma necessidade, sofrendo, nós podemos ajudá-lo. E esta é a ideia que Paulo traz aqui, né? Mas o final da história toda é: precisamos fazer o bem, fazer o bom plantio, plantar a boa semente. E isso a tempo e fora de tempo, sem cansar, sem cessar, o tempo todo, porque no devido tempo nós vamos colher. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é bom, é misericordioso, é sustentador das nossas vidas. Por isso, se você já está fazendo o bem, se você está praticando o plantio da boa semente, continue, não desanime, porque ao seu tempo você vai, ao tempo de Deus você vai colher. Não desista, não desanime. É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar neste dia. Que Deus te abençoe e te guarde, sustente-o, e eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.